Olá pessoal, Ana Paula do Projeto Recorpo contra a SIDA, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje rapidinho sobre o livro Depois daquela Viagem, da Valéria Polizzi. Nesse livro ela conta a história dela, que aos 16 anos conheceu um gato surfista, apaixonou, namorou. Depois de um ano do término, ela começou a ter uns desconfortos gastrointestinais, foi ao médico. Pelo resultado dos exames, o médico pediu o HIV e deu positivo. O médico deu o resultado para o pai, que passou para ela as informações de uma forma muito delicada, e aí, depois foi passando mais informações, e ela teve acesso a, a médicos no Brasil e fora do Brasil. Então, isso já vem mostrando aqui que, apesar de ser uma. Tem mais questões, né? A Valéria é de uma família classe média alta, branca, de cabelo liso, magra, alta. Então, ela é totalmente a personagem de fora do grupo de risco, virgem, fora do grupo de risco. Ela imediatamente teve uma rede de apoio com um infectologista no Brasil e nos Estados Unidos. Ela teve acesso imediatamente a psicólogo. E ela conta que na terapia era o único lugar que ela podia ser ela mesma e falar de todas as ansiedades e angústias dela em relação ao HIV. Lá ela podia falar que tinha AIDS, porque na casa, mesmo com os pais com mais, né, com escolaridade alta, com sendo classe média alta, os pais passaram também a entrar num silêncio que é muito comum nesses casos, quando o assunto é o tabu, as pessoas até dão um primeiro momento, né, falam sobre o assunto assim com muita delicadeza, às vezes, e depois o que aconteceu lá com o pai dela, o que acontece com muitas famílias também, é quando o pai queria que ela tivesse alguma informação, ele colocava uma literatura, alguma coisa, alguma pesquisa em um móvel para que ela encontrasse. E na terapia não, ela podia se abrir e falar de toda a angústia dela. Um outro ponto são os amigos que, apesar de estarem sempre no grupo, ela demorou um tempo para contar para os amigos sobre o diagnóstico dela, um tempo bem bom. Ela demorou e aí ela foi participando de palestras e vendo que mesmo professores falavam com deboche sobre o assunto, faziam piadinhas sobre o tema, falavam, aposto que deu na primeira noite, não sabia nem o nome. Então, sempre relacionando o HIV à falta de responsabilidade, à promiscuidade, sempre essa relação. Ou era de gay, ou era de pessoa promíscua. E ali, no caso, ela era uma menina virgem que tinha tido o primeiro namorado. Então ela queria muito falar isso e ficava angustiada, porque ela, ao mesmo tempo que queria corrigir essas pessoas, ela se sentia acuada com medo do preconceito. Justamente por estar vendo essas declarações públicas. E aí uma amiga dela, muito amiga, estava fazendo odontologia e planejava abrir o próprio consultório, declara ali no grupo dos amigos que não gostaria que não trataria uma pessoa soropositiva. E aí ela não aguenta e começa a corrigir a amiga, falando que o protocolo de cuidado deve ser para todo mundo, não só para pessoa, inclusive para pessoa soropositiva, mas não exclusivamente, que todo o material tem que ser esterilizado ou descartável. E a amiga, veja bem, não é assim. Aí o outro amigo também, não, peraí, não é bem assim também. E ela começa a ficar, nossa, pera, imagina, dá até vontade de ir no consultório, ser consultada e no meio do atendimento falar, opa, eu tenho HIV, ou eu tenho AIDS. E aí, o silêncio, voltando aqui na parte do silêncio, esse silêncio das famílias, porque é um tabu o assunto, ele explica muito. Isso foi vivido na minha casa também, porque a gente não falava AIDS. A gente não, né? Os tios e algumas pessoas falavam aquela doença. Mas acontece, é muito justificável, é muito compreensível de muitas pessoas que não têm o diagnóstico aberto por medo de que a família entre num estágio de sofrimento, especialmente as mães, quando as pessoas pensam, é muito na mãe e no pai, de não entrarem no sofrimento por falta
de compreensão de que existe um tratamento hoje que sim tem um resultado muito bom. Que apesar de não ter cura, tem um tratamento muito bom, mas que também não é nenhum oba-oba, não é uma coisa assim super tranquilona, assim de tanto faz ter ou não ter. Não é tanto faz ter ou não ter, é muito melhor não ter, obviamente, mas também se positivar não é uma sentença de morte. Entende? É um equilíbrio que às vezes tudo que eu sempre falo, né? O momento de ter esse cuidado de você ter esse momento do diagnóstico é o momento de você correr atrás de um apoio psicológico mesmo, para poder segurar a ondinha assim, até você se entender, até a ficha cair direito e você conseguir levar isso muito bem. Então é isso, acho que assim, em linhas gerais, é um livro que você pode ler, você deve ler, ou se você quiser ler, ele fala sobre essas angústias, esse começo, essa compreensão, essa busca de entendimento sobre como é viver com o vírus, mas sabendo, entendendo que a base dela parte de um outro degrau, não é uma pessoa que não tem acesso a nada, assim, ela não ficaria nunca sem um remédio, nunca se faltasse um remédio na rede pública, ela não ficaria sem um remédio, que a família tem dinheiro, ela não ficaria sem plano de saúde, sabe? Então, assim, tem algumas questões que são particulares de uma certa classe, que não é da maioria das pessoas. Mas como compreensão das angústias e de entender que tem um momento que ela não faz faculdade porque acha que não teria tempo de vida e depois ela entende que poderia já ter feito há muito tempo e hoje, né, ela foi infectada em 86 e hoje, muitos anos depois, ela tá aí, viva, feliz, saudável, casada, não sei se tem filhos, mas é isso. E tem pessoas que já nasceram com HIV, hoje tem 30 e poucos anos. Então, é entender que, apesar de não ser um oba-oba, de não ser uma festa também, não é o fim do mundo e dá para se viver assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai falando e o que vocês acharam. Vocês gostariam de ver o livro e tá disponível em alguns lugares pela internet e entregam em casa, se houver interesse em lê-lo. Um beijo.